Um bem-vindo para as pessoas que estiver vendo este vídeo. Seja bem-vindo. Quero compartilhar sobre dois caminhos que Deus coloca diante do ser humano. São duas portas que a palavra de Deus diz: porta estreita e porta larga, caminho estreito, caminho largo. A porta larga, nós sabemos que é a porta da facilidade, né? Olha só o que está escrito aqui, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 7, versículo 13 a 14. Olha só, está registrado aqui na palavra de Deus: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que encontrem. Então, quando Jesus deixou isso registrado, ele está falando para nós sobre os dois caminhos que ele colocou diante do ser humano. Mas cabe a nós escolher o melhor caminho. Aos olhos do sistema do mundo, o melhor caminho é o caminho largo, é mais fácil. Para você ter uma ideia, ouvinte, você que está ao alcance desse vídeo, pra você ter uma ideia, é mais fácil, pessoa, mentir do que falar a verdade. É mais fácil, pessoa, ser desonesto do que ser honesto. Porque são porta larga, porta facilidade, porta que as pessoas preferem, muitas das vezes, fazer falcatrua, prejudicar o seu semelhante, para se dar bem. São porta larga. Então essa porta é uma porta que no final dela você vai entrar no abismo eterno, na escuridão eterna. Você não vai poder estar com o Senhor. Mas cabe a você escolher qual caminho que você vai entrar. O caminho estreito é Jesus. Tanto que ele mesmo deixou registrar na sua palavra que ele é o caminho. Ele deixou registrado, ele disse assim: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então ele mesmo deixou isso registrado na sua palavra, que ele é o único caminho que leva o homem a Deus. Vou passar para você algo que aconteceu com duas pessoas conhecidas minha, tá? Um amigo meu, certa vez, fui chamado às pressas para orar por ele. Ele estava tendo um infarto. Nós chegamos lá, clamamos a Deus por ele. Aí levamos ele para o hospital, às pressas. Lá no hospital, o médico fez os procedimentos e conseguiu trazer ele de volta à vida. Então ele viveu, ele não morreu. Deus trouxe ele de volta à vida. Hoje em dia, ele está bem, aparentemente. É crente, mas ainda tem mágoa no coração. Está preso às coisas materiais. Não consegue perdoar. Então Deus está trabalhando na vida dessa pessoa. Porque Deus não quer perder ele para o diabo. Então ele conta que quando ele estava passando mal, quando ele sofreu esse infarto, ele contou pra gente que ele se viu caindo num poço escuro, de treva mesmo, treva extensa. Então ele não conseguia voltar, ele estava caindo por esse poço escuro, já sofrendo uma coisa horrível que ele estava passando, uma tormenta que estava passando muito grande, caindo nesse poço escuro. Mas a esposa dele é crente, estava orando por ele para que ele voltasse à vida, Deus desse a vida de volta a ele. Então ele voltou à vida, voltou desse poço. E os médicos fazendo os procedimentos, ele voltou. E os médicos falaram assim: quase que perdemos você. Mas não sabe os médicos, foi Deus que devolveu a vida a ele de novo, deu a ele nova oportunidade. Porque ele ia se perder para sempre, nunca mais ele ter oportunidade de salvação. Hoje em dia ele está vivo, está bem, mas está ainda problema ainda, que Deus está trabalhando na vida dele.
porque o coração dele continua ainda amargurado ainda, não consegue perdoar ninguém, preso às coisas materiais. Outro fato que ocorreu comigo foi de uma jovem. Essa jovem também passou mal, teve um AVC, se não me engano, AVC ou infarto que ela teve. Acho que foi o AVC que ela teve. Fui chamado às pressas para orar por essa jovem. Cheguei na casa dela, ela estava caída no chão, dando os últimos suspiros. Nós clamamos a Deus para que Deus devolvesse a vida a ela. Nós repreendemos o espírito de morte. Mas mesmo assim, Deus quis levá-la. Ela morreu, não voltou. Essa jovem estava bem na igreja. Era serva de Deus. Então, quero que você veja as duas situações, tá? A Bíblia fala que o Senhor, Ele não tem prazer na morte do ímpio. Foi aconteceu com esse amigo meu. Ele ia morrer e ia para o abismo eterno. Mas Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se converta e viva. E outro fato foi essa jovem, que o Senhor levou ela para si. A Bíblia diz lá no livro de Salmos, que é lindo aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. É diferente quando Deus chama os servos de Deus para si, para a glória. Então eu quero que você veja, preste bem atenção, que nós estamos aqui nesse mundo, nós não podemos saber se amanhã nós estamos vivos, não. Nós temos aqui hoje, nosso dia hoje, agora. Quantas pessoas com tanto plano de futuro, falando que vai fazer isso, aquilo, essa jovem menina tinha muitos futuros, ela tinha muitos planos, mas o Senhor quis levar ela para si. Então você não sabe o dia de amanhã, meu amigo, que estiver vendo esse vídeo. Teu dia agora, é hoje, se converta. Procura o melhor caminho, que é Jesus. Para quando o Senhor te chamar, você estiver para sempre com Ele. A Bíblia diz que o Senhor tem prazer quando o servo de Deus é recolhido para si. Agora, quando a pessoa morre sem Cristo, o Espírito de Deus chora. Deus se entristece. Cada pessoa que morre sem Jesus, que não quer compromisso com a palavra de Deus, que não quer ter o Senhor na sua vida como Senhor, Salvador da sua alma. Nós sabemos, ouvinte, que o diabo ele engana as pessoas muito com a falsa liberdade. E o que significa falsa liberdade? As pessoas falam que quer ser livre. E essa liberdade que o inimigo coloca na vida das pessoas é poder fazer tudo o que tem vontade de fazer. Beber, fumar, se drogar, se prostituir. Então eles acham que isso é liberdade. Isso não é liberdade, isso é prisão. Jesus ele quer tirar você da prisão, que é a prisão do pecado. Jesus quer que você esteja com Ele para sempre. A verdadeira liberdade quem dá é Jesus. Quando você vem para Cristo, você passa a ser a pessoa completa. Se outrora você bebia, você não sente mais necessidade de beber mais, porque você se sente bem. Qualquer festa que você for, você não tem vontade de beber, porque Jesus te completa. A palavra de Deus, ela completa o ser humano. Certa vez, Jesus falou para a mulher samaritana, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que leva para a vida eterna. Que água é essa que Jesus está falando para aquela mulher samaritana? É a palavra de Deus. O crente, o servo de Deus, tem compromisso com Jesus. Ele é a pessoa completa.
Jesus quer te dar a verdadeira felicidade, liberdade. Não precisa mais de se prostituir, não precisa mais de fumar, de beber, de se viciar. Porque você vai ter a verdadeira liberdade que é Cristo. Procura Jesus, melhor caminho. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.